Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós, às segundas e quartas-feiras, estamos aqui caminhando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 2, este capítulo tão abençoado, não é, da descida do Espírito Santo. E nós terminamos na segunda-feira o versículo 42 e hoje vamos ler somente o versículo 43. Estamos analisando ou observando com cuidado, com carinho, a realidade daquilo que foi o ápice da igreja. Porque era uma igreja que acabara de testemunhar, muitos daqueles irmãos que estavam ali foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, conheceram a Jesus, caminharam com Jesus, os apóstolos estão neste tempo aqui todos vivos, não é, e atuantes. Enfim, a igreja, muitos deles ali testemunharam a Jesus em vida, a sua morte, a sua ressurreição. E, enfim, aqueles que foram ao cenáculo esperar o poder de Deus, esperaram com fé, buscaram ao Senhor, o Espírito Santo desceu, aquela manifestação extraordinária aconteceu. De repente, ao sair para a cidade de Jerusalém, que estava cheia de gente de fora, não é? Então, Pedro é usado para trazer uma pregação maravilhosa. Nós passamos cada versículo, cada texto, foi algo realmente, mesmo para mim, extremamente abençoador, mesmo já tendo lido estes textos algumas vezes, foi algo muito abençoador. Se você perdeu algum destes estudos de Atos capítulo 2, eu diria, tome o seu tempinho para ir atrás aqui no nosso canal mesmo, tudo que foi em Atos 2, né, você possa caminhar, porque realmente foi um texto abençoador. Logo depois da pregação de Pedro, então nós vemos que não houve um apelo, aleluia, foi o contrário. Os homens que gritaram para ele, varões e irmãos, o que nós devemos fazer? Né? Ao invés dele fazer o apelo, quem quer, né? As pessoas que perguntaram, o que a gente faz então? Por quê? Porque o Espírito Santo comoveu os seus corações para o arrependimento, para confessarem a Jesus, e ali Pedro então traz a solução, como é que funcionava, não é? Para ser de Jesus, e com isso 3.000 almas, diz a palavra, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, frutos daquela primeira pregação. Então, depois deste momento, nós falamos na segunda-feira sobre esta igreja perfeita. Claro que perfeição, enquanto nós estivermos humanos, nunca vai haver, mas ali estava o ápice de tudo que Deus prometeu e cumpriu, e agora essas pessoas estão ali, irmãos, com tudo na mão. Não só testemunhas de ver e caminhar e tudo, mas agora cheias do Espírito Santo, com aquela mensagem arrebatadora, aquela igreja nova na fé, enfim, a presença do Espírito Santo espetacular ali. E nós falamos sobre esta realidade desta igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão espiritual, no partir do pão, que é a comunhão humana, não é, com os irmãos, e nas orações. Falamos disso, e hoje nós vamos ler o versículo 43, onde nós vamos seguir olhando para a realidade desta igreja primitiva, para a realidade desta nova igreja apostolar. Esta igreja do Atos dos Apóstolos, que nós, presta atenção, porque isso é que é muito importante, presta atenção. Nós somos pentecostais, porque nós somos a continuação desta igreja aqui de Atos. Foi em Atos dos Apóstolos que Jesus mandou o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo coordenou a igreja, colocar diáconos ao do ministério da palavra, e foi explicando, e foi fazendo, e foi enviando missionários. O que nós conhecemos de estruturação da igreja começou neste texto de Atos dos Apóstolos. E nós hoje, se devemos ser alguma coisa para além da denominação, ou seja, a denominação, ela deve estar enraizada nesta verdade da igreja de Atos dos Apóstolos. Se está fora, se a doutrina está fora, se o entendimento está fora, estamos errados, com alguma coisa errada. Por quê? Porque nós devemos ser continuação da igreja de Atos. E a igreja de Atos era pentecostal. Amém? Então não venha ninguém dizer que pentecostalismo é um movimento. Nós não somos um movimento. Nós somos a igreja de Jesus. Claro que cada um com a sua bandeira se diz ser a igreja de Jesus, mas nós temos que ser a igreja de Jesus conforme a palavra de Deus. Amém? E foi Jesus quem prometeu, em verdade, o Espírito Santo mesmo. O batismo foi uma promessa do Pai, que Jesus disse, olha, eu vou já entregar, espera aí que vem, e veio. E nós estamos neste momento com esta igreja nova, não é? Mas cheia de tudo que o Senhor lhe deu. E no versículo 43, nós podemos ler o seguinte: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, o que nós aprendemos deste versículo? Nós vamos ficar só aí, mas vamos observar com amor, com carinho.
Primeira coisa, primeira palavra-chave, a palavra é temor. Diz ali em toda a alma, ou seja, parte desta igreja. E até, posso dizer mais? Até quem não era ainda igreja. Lembra quando aconteceu o caso de Ananias e Safira? Foram os dois que morreram, né? Porque mentiram contra Deus. Ok, a gente ainda vai falar desse texto daqui a pouco, mas vale a pena só lembrar disso. Por quê? Porque naquele texto diz que quando as pessoas ficavam sabendo o que aconteceu com Ananias e Safira e por quê, o que aconteceu? Todo mundo temia. Todo mundo que escutou a história temia, porque reconheceram que Deus não só vê todas as coisas, mas que ele pode pesar a sua mão. Que ele pode pesar a sua mão. Inclusive sobre a vida de alguém. Porque aconteceu. Mas aqui nós temos uma outra realidade, uma realidade de bênção, mas de poder de Deus também. Um poder que não só fez entre aqueles que estavam no cenáculo ver tais coisas, a língua de fogo, né? Pelo menos visualmente era o que parecia, ouvir o vento veemente, mas as pessoas de fora não só viram aquelas pessoas falando em línguas estranhas, mas depois reconheceram eles falando em línguas diferenciadas, pessoas que não eram estudadas nessas línguas, estavam claramente falando aquelas línguas, não é? Pelo poder do Senhor e glorificando a Deus. E se você volta a dizer, nós explicamos estas línguas num dos nossos devocionais aqui. Por que eles escutavam em língua humana e não espiritual? Nós que conhecemos o batismo no Espírito Santo. Amém? Falamos já sobre isso. Mas enfim, toda esta manifestação é coroada com uma pregação de Pedro que foi muito reveladora, principalmente para aquele auditório judaico, israelita. Com tudo isso, vendo Deus ali presente, a comprovação daquilo que eles sempre esperaram, na palavra de Deus agora, ali no meio deles, a Bíblia diz que em toda a alma havia temor. Focado, eu entendo aqui, era das pessoas da igreja. Se convertiam, o temor era patente em cada coração. Irmãos, é algo que nós precisamos cuidar na nossa vida. Quando nós vemos a mão poderosa de Deus intervindo, nós tememos. Mas muitas vezes no outro dia, ou na outra semana, ou no outros mês, nos esquecemos. Não pode. A nossa vida deve ser uma vida de temor de Deus. Nós devemos temer a palavra de Deus, nós devemos temer a presença de Deus, nós devemos temer o lugar santo de Deus. Deus separou. Alguns gritam por aí, dizem é coisa do homem. Não é, pela Bíblia não é. Negócio de igreja. Tem um que até me escreve no meu canal, meu Deus, todo o tempo. Isso aqui é essa religião que vocês constituem, tudo bem. Ai. Não é, vai ler a Bíblia. Se você crê mesmo na Bíblia, leia a Bíblia, porque está aí. Não é. Os homens podem falhar, mas as instituições, o ministério, os dons, tudo que está aqui é de Deus. Agora, cabe a nós, que somos povo de Deus, temer a Deus. O problema que acontece, tem acontecido e é multiplicado no nosso meio, inclusive evangélico e até pentecostal, é falta de temor. É falta de temor, desde os adolescentes que estão na igreja muitas vezes conversando ou vendo seus celulares. E, enquanto isso, no meu tempo de adolescente, era coisa de adolescente, hoje parece que passou de faixa etária. Enfim, todas elas estão nesta mesma realidade. Falta de temor pela casa de Deus, falta de temor pela palavra de Deus, falta de temor pela palavra que nos chama à santidade, falta de temor pela palavra que nos chama a priorizar o reino de Deus, falta de temor. Mas o que a palavra fala sobre aquela igreja que nós temos que aprender. E se nós não entendemos como acontecer, é dia de clamar ao Senhor, de acabar uma palavra como essa, de ouvi-la, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, faz-me entender outra vez o teu temor. É importantíssimo. É importantíssimo. Aleluia. Peça ao Espírito Santo de Deus, me ajuda a cada dia, a cada momento. Nas coisas que às vezes eu estou disperso das coisas espirituais, estou tratando no meu trabalho, estou tratando com a família. Por quê? Porque o temor de Deus é a chave da sabedoria. Quando nós tememos, nós encontraremos caminhos de Deus na família, no trabalho, na igreja, em todo lado. É uma bênção.
E esta igreja tinha este testemunho dado por Deus aqui na palavra. Aleluia. Que em todas estas almas havia temor. E ao mesmo tempo, diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Estavam ali os líderes, estavam ali aqueles que foram testemunhas com Jesus, depois de Jesus, já tinham sido inclusive discipulados por Jesus. A tristeza da morte já tinha passado, porque o Cristo ressurreto foi visto, mas para além disso, depois da ascensão, eles receberam a força maior, aleluia, que foi este revestimento de poder. Ah, irmãos, depois que Pedro pegou aquela pregação, nunca mais foi o mesmo, aleluia. E é este poder que vive em nós, que somos pentecostais. Se por acaso você que está me escutando diz, olha, eu sou pentecostal porque eu creio, mas eu ainda não tenho tempo de buscar e o Senhor quer te dar. Você precisa disso sim. Será que eu preciso? Precisa. Ele fez, ele mandou para você, porque a vida de um crente cheio desta presença, deste revestimento, não é só da presença, presença qualquer um pode ter, mas de poder, aleluia, é diferente. É diferente. E Deus foi que planejou tudo isso. E eles estavam vivendo esta realidade. E estes apóstolos estavam, então, por toda aquela cidade, né? Se ouvia e via sinais e maravilhas verdadeiros, comprováveis. Não era movimento, não era disse-me disse, não é declara, era Deus obrando pelo seu poder, porque Ele tem poder para fazê-lo. Hoje nós vemos mais poeira levantada, muito mais, do que o poder de Deus. Que Deus nos guarde. Vamos abaixar a poeira. Na verdade, vamos colocar o nosso rosto no chão outra vez. Até o Senhor nos resgatar, para nós vermos os verdadeiros sinais. Porque os sinais seguiriam aos que creem, e esses somos nós. E nós não vamos nos dobrar ao inimigo, que nos quer até prender, porque são tantas coisas, irmãos, hoje, nos meios neopentecostais e em outros grupos, tanta coisa misturada, tanto sincretismo, até de outros grupos de coisa, irmão, ocultista, que se vê dentro de algumas igrejas, irmãos. Eu estou lendo um livro de uma moça que está me explicando demais, porque ela veio deste movimento. E ela até falou, olha, quando eu descobri tudo isso, porque Deus atirou pela graça do Senhor, ela disse, eu não sabia, eu ficar desesperada de como falar para as outras pessoas, né? Porque a gente, quando vê isso, a gente quer anunciar por todos os cantos. Mas quem somos cada um de nós? Enfim, Deus a deu graça e nós esperamos que a cada um de nós também Deus dê-nos graça, não só para reconhecer o que não é de Deus, para buscarmos o que é de Deus, mas para alertarmos outros, para sermos luz para os outros em nome de Jesus. Assim que, naquela igreja, lá de Atos, muitos sinais e maravilhas se viam. E esta é a realidade que deve existir ainda na igreja de hoje. Graças a Deus, eu estou frequentando uma igreja americana, cujo pastor jovem, muito jovem, ele, na culto passado, na sua pregação, ele disse uma palavra que eu sempre repito, ela dentro da minha, enfim, da minha privacidade com Deus, na minha família, enfim. Ele disse, eu creio num Deus que faz milagres assim. Ele faz, hoje ainda. E eu estou esperando Deus fazer e ser testemunho do Evangelho de Deus, como ele disse que seria na palavra, nesta igrejinha aqui. Nesta igrejinha, uma igreja muito pequena. Aí ele diz, só tem duas oportunidades, só tem duas realidades que podem acontecer. Ou ele faz, ou eu vou morrer esperando ele fazer. Aleluia. E esta é a verdade do meu coração. Ou Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, ninguém precisa e nem pode forçar nada. Ou Ele faz, nós nos humilhamos, nós buscamos outra vez, nós nos santificamos outras vezes, nós buscamos ao Senhor outra vez para Ele fazer, e Ele pode e Ele quer, pela Bíblia. Não é porque eu estou inventando, a gente só o que conhece de Deus é pela Bíblia. Nós estamos estudando aqui. Ou nós vamos, no meu caso, é o que eu digo para o Senhor, ou eu morro nesta esperança, mas esta é a minha fé, esta é a minha segurança. E nós juntos aqui olhamos para esta igreja que viveu isso,
depois de Cristo, depois do batismo do Espírito Santo, nós vivemos a mesma realidade do tempo espiritual que a igreja de Atos viveu, é o que nós estamos vivendo. Assim, que Deus use a você em nome de Jesus, que Deus desperte a sua vida, a minha vida, nos leve de volta ao princípio, que é o versículo anterior, o que eles faziam, como eles viviam, para que esta realidade fosse natural no meio deles, tanto o temor como os milagres. As duas coisas viviam juntas e eram naturais daquela igreja. Que Deus nos guarde para que seja natural na minha e na sua vida, na vida da minha e da sua família, e pela misericórdia de Deus, na vida da minha e da sua congregação. Amém.